Pessoal, uma boa tarde para vocês. Então a gente vai falar agora então sobre a revisão dos exercícios que ficaram da aula sobre recursividade, né? Então ficaram 3 exercícios, a gente vai abordar eles bem na ordem que a gente apresentou lá. O primeiro desses exercícios então é a parte da contagem, onde o objetivo é, dado um número inteiro, seja ele qual for, a gente fazer uma função recursiva que conte quantos dígitos tem nesse número inteiro. O segundo exercício também é de contagem, só que aqui ao invés de a gente contar dígitos, nós contaremos então a quantidade de caracteres que tem uma string. Então a gente tem que criar uma função também recursiva, que receba uma string como parâmetro e que conte para cada caractere, né, a quantidade de caracteres total que tem naquela string. E o último exercício é o exercício de busca binária recursiva, né? A busca binária a gente já viu o algoritmo em alguma videoaula anterior, só que aqui o objetivo é fazer uma função recursiva, ou seja, a gente vai fazer a busca binária, onde a estratégia é a gente dividir o nosso arranjo, que já vem ordenado, certo? Em 2, por isso que a gente chama de binário, e a gente tem como objetivo procurar um valor, né? Então, como o arranjo está ordenado, a gente vai fazer em um passo dessa nossa recursão, verificar se primeiro o valor está no meio do arranjo, se não estiver, a gente verifica o valor que a gente está procurando e vê se ele está na parte esquerda ou na parte direita do arranjo. No momento que a gente decide se ele está na parte esquerda, por exemplo, a gente, ao invés de fazer um processo de repetição através de laços, a gente vai fazer a recursão só na metade do arranjo que a gente escolheu. E esse processo vai, então, se repetir através de outras recursões até a gente encontrar o valor ou não encontrar o valor. E aí depois a gente começa a retornar até a função que chamou a primeira vez essa função recursiva. Então agora a gente vai ver a estratégia e a implementação para cada uma dessas, uma resposta possível para cada um desses exercícios. Então pelo primeiro, então, que já tem o código, mas antes de entrar no detalhamento do código, vou mostrar para vocês aqui qual que é a estratégia, né? Então a estratégia é que a gente tem que contar quantos dígitos tem no número inteiro, então a gente pode usar, como o número inteiro ele está na base 10, a gente pode usar a divisão inteira por 10 para ir diminuindo o valor inteiro até que a gente chegue em 0, né? Então quantas vezes a gente consegue dividir por 10 vai ser a quantidade de dígitos que a gente quer. Então a gente pode fazer isso através de um processo recursivo, né? Onde num primeiro momento a gente verifica se o valor é 0, porque se o valor é 0, a gente retorna que não tem nenhum dígito. E caso contrário, o valor não seja 0, seja um valor maior que 0, a gente vai fazer a recursão do valor dividido por 10. Então o nosso critério de parada é quando a gente chega nesse valor 0, e o nosso critério de recursão é dividir o valor por 10. Então, se a gente for ver agora a implementação disso, nós temos aqui a função main, como vocês podem ver aqui nos slides, função main, e nós temos aqui um exemplo, chamando dígitos com uma determinada quantidade de parâmetros aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que a gente pode ver na implementação é que, bom, a gente vai receber o valor, certo? O valor, se ele for 0, a gente retorna 0, e se caso contrário a gente tiver um valor que não é 0, a gente vai ter que fazer a recursão, só que o parâmetro que a gente vai passar como argumento para a função dígitos, que é a nossa função recursiva, vai ser o valor dividido por 10. Então isso aqui vai efetivamente fazer, já que essa divisão é uma divisão de números inteiros, né, vai fazer com que ele perca, digamos assim, um dígito do valor original, né. Então por causa disso, como a gente perdeu esse valor 1, a gente soma 1 aqui na resposta de dígitos, né. Então, isso vai acontecer de maneira recursiva até chegar no momento, né, que o valor vai valer 0. E aí, quando o valor valer 0, a gente diz, não tem mais dígitos. Então, isso vai, quando tiver o retorno da função, a gente vai retornando e somando valores aqui até chegar, então, no valor da quantidade de dígitos aqui. Bom, então esse é o primeiro exercício e notem que, eu lembro aqui, né, o que a gente viu lá na aula sobre recursividade, né, a questão de qual que é o objetivo do critério de recursão, que é a simplificação desse parâmetro aqui, né? Então a gente recebe valor e aqui a gente está fazendo com que esse valor caminhe, o valor passado como argumento, caminhe em direção ao nosso critério de parada, né?
Então isso é essencial a gente planejar isso na nossa função recursiva. Bom, aqui nós temos o código número 2, onde o objetivo aqui é calcular a quantidade de caracteres em uma string. E aqui, diferente do cenário anterior, o objetivo então é a gente fazer a recursão, né, caminhando na string até a gente chegar no caractere /0, né? Lembrando que strings sempre terminam para o /0. Então, esse é o nosso critério de parada. Na hora que a gente recebe, aqui na nossa função recursiva, um parâmetro que é o caractere /0, a gente diz, bom, isso aqui não tem nenhum caractere, né? Porque o caractere /0 se configura como uma string vazia, né? Então, nesse caso aqui, olhem só, eu recebo um ponteiro e quando eu consulto o valor apontado por esse ponteiro, se ele for o /0, ele retorna 0. Caso contrário, eu vou então fazer a recursão e olhem só como eu estou avançando em direção ao /0. Então, se esse str não for, o valor apontado por ele não for um /0, quer dizer que é um caractere normal. Então, eu conto ele e eu faço a recursão com o próximo caractere. Então, aqui eu estou fazendo str mais 1, porque str sendo um ponteiro, estou fazendo aritmética de ponteiros para que o str aponte para o próximo caractere da minha string. Então, vai chegar uma hora que eu vou chegar no final da string. Quando eu chegar no final da string, eu vou bater no critério de parada e vou retornar 0. Então, isso quer dizer que a cada recursão eu vou deixar 1 aqui por ser somado. E essa soma acontece quando a função retorna, que quando as várias funções recursivas começam a retornar, começa a acumular então esses valores, né, até chegar na função chamador. Tem uma condição extra aqui que eu coloquei, ó, que é esse teste aqui, ó, porque pelo fato de que a gente está trabalhando com ponteiros, a gente sempre deve verificar se o ponteiro é nulo. Porque se a gente passar um ponteiro nulo e a gente fazer asterisco str, o meu programa vai dar falha de segmentação e ele vai morrer, né? Então, eu preciso verificar se a minha string é nula, se o meu ponteiro, perdão, é nulo, e se ele for nulo, eu retorno que ele não tem nenhum tamanho. Então, isso aqui é mais um código de segurança, né? Não faz necessariamente parte do meu critério de parada, né? Porque a gente pode assumir que o nosso critério de parada é quando eu chego efetivamente no /0, que é quando eu não tenho mais, a minha string terminou, né? Isso aqui é mais uma segurança que a gente sempre tem que colocar quando se está trabalhando com ponteiros. Bom, e o último exercício que eu deixei para vocês é a questão da busca binária recursiva, né, no arranjo ordenado. Então a gente vai assumir que o nosso vetor está ordenado. Então aqui no nosso exemplo, o vetor é uma variável local aqui da função main, que tem um determinado tamanho, que é tam. E aqui nós temos os 13 valores aqui do nosso exemplo. Então o que a gente está fazendo? A gente está fazendo duas chamadas para a função busca, que é a nossa função recursiva. A primeira chamada está buscando pelo valor 34 e a segunda chamada está buscando pelo valor 35, certo? Então, no protótipo nós temos o vetor, o início e o fim, que seriam os índices de início e fim que estão se procurando. Então, quando a gente chama aqui na função principal, a gente chama que o índice de início é 0 e o índice de fim é o tamanho menos 1, né, que é o último índice válido. E o último parâmetro é o valor buscado, que nesse nosso primeiro exemplo, como eu falei, é o valor 34. Então a gente calcula uma largura aqui, né, que seria a diferença entre fim e início, e calcula uma posição. O que é essa posição? A posição é o início, bom, na primeira execução vai ser 0, mas nas outras não, né, porque o início pode estar no meio do meu vetor, mais a largura dividido por 2. E essa divisão aqui é uma divisão inteira, tem que lembrar disso, né? Se essa posição que eu calculei aqui for a posição onde está o meu valor buscado, meu critério de parada, portanto, eu retorno 1. E o 1 significa que eu encontrei o valor, certo? Aí a função retorna 1. Caso contrário, eu vou fazer um segundo teste, que também é um critério de parada, que é se a posição que eu estou procurando for, se o valor que está nessa posição que eu estou procurando, do valor que eu estou procurando for diferente do valor que eu estou procurando, e a largura for 1, quer dizer que eu estou olhando só para um elemento, quer dizer, então, que eu não achei o elemento. Quer dizer que esse aqui é o segundo critério de parada. Eu estou olhando para um valor, ele é o último, e não está ali o valor que eu estou procurando, quer dizer que eu não achei, não faz parte do meu vetor. Então, eu posso retornar com confidência o valor 0. E depois eu tenho daí os meus critérios de recursão, né? O primeiro critério de recursão é que se o vetor para a posição que eu estou olhando for menor do que o valor buscado,
quer dizer então que eu vou procurar na parte direita do meu vetor, né? Então eu olho para o meio do meu vetor. Se o valor que eu encontro aqui for menor do que o valor que eu estou buscando, quer dizer que o valor que eu estou buscando está na parte direita. Então, para fazer essa recursão, vou chamar busca. Então, o return, que é do retorno da busca, passo o mesmo vetor, só que agora o início é a posição que eu calculei e o fim é o mesmo fim que eu recebi como parâmetro. E o valor buscado é o mesmo. Agora, se a posição do vetor aqui no meio for a posição for maior do que o valor que eu estou buscando, quer dizer que o valor que eu estou buscando está no início do vetor, na parte de esquerda do vetor. Então eu passo o mesmo vetor, só que agora nos índices de início e fim eu passo o mesmo início e o fim eu passo a posição. Então isso efetivamente faz com que a minha função recursiva olhe só para a metade. Então depois que eu fiz a minha chamada recursiva, vamos supor que ele está nessa primeira metade aqui, ou seja, cair nessa condição aqui, ó, eu vou executar o mesmo código, só que agora considerando só a metade do vetor aqui. Né, do início até a posição, que a primeira recursão foi o meio. E esse processo se repete, né, só que agora olhando só para a metade. Então depois vai olhar, por exemplo, para a segunda metade, até chegar numa determinada posição. Então assim, a ideia da busca binária é exatamente a mesma que a gente viu lá no primeiro algoritmo. A diferença é que aqui, em vez de a gente ter um laço que fica variando em qual posição eu estou olhando, em qual parte do vetor eu estou olhando, eu tenho uma recursão. Então acaba que o código não tem laço, vocês podem ver, não tem um laço de repetição, mas a repetição ainda acontece, porque ela acontece através da recursão. Então, bom, era isso então, pessoal, eu concluo aqui então a solução, vou deixar esse código aqui, está no slide, mas eu vou deixar também o arquivo zip ali com as soluções, inclusive com os outros exercícios e exemplos que a gente viu nesse conjunto de slides da semana 14, certo? Deixa eu só, que vai ficar aqui então no N14, certo? Vai ficar nesse zip. Eu deixo um abraço para vocês. Se ficou alguma dúvida, entre em contato aí por e-mail. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.